Olá pessoal, você que é líder no mercado de fitness ou você que quer ser um líder no mercado de fitness, chegou aqui até esse curso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitor Kawauchi, ou também Vitor Kawa, para facilitar aí com o meu sobrenome, que muita gente acaba se confundindo e tendo dificuldade de falar. Então meu nome é Vitor Kawa, eu sou o diretor de uma empresa que se chama Brand Fit. Para quem não sabe, brand é marca e fit vem do mercado de fitness. Então, eu trabalho com consultoria e com coaching e agência de marketing especializada no mercado de fitness. Tá? Ao longo desses cursos aí, que a gente vai ter vários temas dentro de um único título, que é Como Aumentar Sua Liderança no Mercado de Fitness. E ao longo desses conteúdos você vai me conhecer um pouco melhor. Não quero tomar seu tempo aqui com a minha apresentação, eu quero já ir logo para o conteúdo e ao longo do conteúdo eu vou contando um pouco mais da minha história, pode ser? Então vamos lá. Para você conseguir aumentar a sua liderança no mercado de fitness, uma das coisas muito importantes é você fazer tarefas. E aí é bem interessante que nesse momento talvez você esteja pensando, nossa, um curso sobre como aumentar minha liderança no mercado de fitness. Eu achei que o Vitor ia me trazer uma inspiração para eu conseguir aumentar minha liderança no mercado de fitness. Você vai ter inspiração ao longo desse curso, mas você vai ter também transpiração ao longo desse curso. Então, a gente vai entender que a liderança ela é muito bonita, mas é muito também de você colocar a mão na massa, com ferramentas, você aprender essas ferramentas, colocar em prática e ter a vida transformada. Eu sempre busco um estilo, e você pode buscar aí nas redes sociais, né? Grupo Brand Fit, no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai ver que a gente tem uma série de conteúdos e é sempre muito prático. A gente evita de ficar falando coisas só por falar ou só para parecer bonito. E por isso que o nosso curso aqui vai ser dessa forma. Eu vou falar já sobre prática, transpiração, inspiração também, mas colocar em prática, transformar a sua vida, ok? E as tarefas, elas são extremamente importantes. Então, se você está buscando assim um curso só para você ter um momento agradável e falar assim, nossa, eu quero ser como ele, eu recomendo que você busque outros lugares. Agora, se você está buscando algo que de fato transforme sua vida, quando você coloca em prática, isso muda as áreas da sua vida, então continua nesse curso, mas o que eu recomendo é siga esse curso, mas siga fazendo aquilo que precisa ser feito. Tá? E uma das coisas que precisam ser feitas são tarefas. Eu sei que talvez não tenha ficado muito claro ainda o que vem pela frente, mas segue aí, papel e caneta na mão, não assista nenhum curso, nem aqui, nem outros cursos que você vê aí na plataforma da Educafit. Não assista nenhum curso sem papel e caneta na mão, sem ter como você fazer anotações e fazer tarefas. Por quê? Porque a vida é sobre fazer tarefas. Não sei se você percebeu ainda, mas tudo aquilo que você aprende na vida que você não coloca em prática, né? Colocar em prática é fazer tarefa, colocar em prática é tomar uma decisão, é ser intencional em colocar em prática aquilo que você aprendeu. Na vida, se você não faz tarefa, você não se transforma. Você não agrega valor para a sua vida. Então vamos pegar um exemplo simples. Pensa na faculdade. Talvez você ou fez a faculdade ou está fazendo a faculdade. E pensa em tudo aquilo que você não colocou em prática durante a sua faculdade. O que isso te trouxe na vida? Talvez tenha aquela matéria, né, que você fala assim, nossa, aquela matéria eu nunca vi sentido na minha vida, eu não sei porque tem isso na grade curricular ali da minha faculdade. E se você não colocou nada em prática, pensa, o que agregou isso na sua vida? Você ter feito aquela matéria, o que te agregou? Agora, não significa necessariamente que por você não ter colocado em prática, que não tem utilidade para ninguém. Talvez se algum conteúdo
não tiver sentido para ninguém, ninguém puder colocar aquilo em prática, provavelmente aquilo não estaria na grade curricular. Talvez você não colocou em prática porque não é da sua área. Porque você não deveria ter colocado em prática mesmo. Porque não é o que você seguiu na sua carreira. Mas pode ter certeza, se você tivesse seguido a carreira para aquela direção, com certeza você teria colocado em prática. Então, colocar em prática, quer fazer tarefas, é extremamente necessário em qualquer curso que você faça, em qualquer aprendizado que você tenha. Então, colocar em prática as tarefas são o nosso primeiro ponto aqui que a gente vai discutir. Tá? Então, eu quero que você mude esse conceito de fazer tarefas. Talvez fazer tarefa para você seja algo chato, algo que não tem valor, algo que é a menor parte daquilo que a gente faz no nosso aprendizado. Quero que você mude esse conceito para entender que fazer tarefa é igual a transformação. Não fazer tarefa é igual a ausência de transformação. Tá? Eu diria até que você não colocar em prática aquilo que você aprende te torna mais hipócrita, até eu diria. Como assim um hipócrita? Né? Imagina que você está aprendendo ali a como você ser um melhor pai. Não sei, você tem filhos, você é casado, você tem família. Né? Então imagina que você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Você está lendo um livro, você está vendo um vídeo, você está assistindo uma palestra, você está num curso como esse e você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. E você não coloca isso em prática. Você fala assim, eu sei que eu demonstrar a mais amor para os meus filhos é importante, né? Mas eu nem coloco isso em prática. Eu sei que eu devia falar mais com os meus irmãos, mas eu não coloco isso em prática. Eu sei que eu deveria ajudar as pessoas pobres, mas eu não coloco isso em prática. Mas eu sei. Não, pode ficar tranquilo, eu já sei disso. Não preciso nem ouvir, porque eu já sei. Então você percebe que a importância de você colocar em prática aquilo que você aprende? Senão você sabe o que é certo, mas não faz aquilo que é certo. E ao longo desse curso eu vou falar sobre vários exemplos que mexem com a sua vida pessoal também. Você não vai aumentar a sua liderança no mercado de fitness só falando da vida profissional. Tanto que, se você olhar líderes que você admira, no mercado de fitness ou fora do mercado de fitness, você muitas vezes admira essas pessoas não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Você busca saber não só o lado profissional dessa pessoa, mas você busca saber também o lado pessoal. E quando você conhece, e quando isso é coerente, você gosta mais daquela pessoa, você admira mais aquela pessoa, você busca ser mais parecida com aquela pessoa. Quando isso não é coerente, por exemplo, a pessoa teve uma excelente trajetória profissional, mas a vida pessoal dele é uma bagunça. Você fala assim, eu não quero muito seguir esse caminho não. Por mais que ele tenha uma vida profissional notável, mas na vida pessoal é uma bagunça e eu não quero isso não. Eu não quero isso para a minha vida. Então, se você, quando olha pessoas que são referências no mercado fitness ou em outros mercados, você valoriza o fato dela ter a vida pessoal tão boa quanto a vida profissional, então por que num curso sobre como aumentar sua liderança no mercado de fitness, a gente não falaria dos aspectos pessoais? Entendeu? Então, vamos mergulhar nisso. A vida é sobre fazer tarefas, é um dos aspectos importantíssimos da vida, que a gente não tem essa visão, e a gente vai falar sobre isso no aspecto pessoal e profissional. A gente entende a importância de fazer tarefas quando a gente pensa em fazer um curso de inglês, por exemplo. Quando a gente vai aprender línguas, a gente já sabe o quanto que é importante fazer tarefas. Imagina se alguém chega para você e fala assim, nossa, eu estou fazendo um curso de inglês. Aí você fala, pô, que legal, e como é que está sendo? Eu estou 1 ano já fazendo esse curso e agora só falta eu colocar em prática, só falta eu treinar, só falta eu falar, só falta eu conversar com as pessoas.
Aí você fala, o que você está fazendo nesse curso de inglês então, né? Se você não está fazendo tarefas, se você não está falando, se você não está praticando. É esquisito, né? Agora, quando a gente fala sobre um curso, assisti um curso ali sobre como aumentar minha liderança. E aí, que tarefa que você está fazendo? Tarefa? Não estou fazendo tarefa nenhuma. Não é tão estranho, né? Quando a gente fala sobre o curso de inglês, é extremamente esquisito você falar assim, só falta agora fazer as tarefas, só falta agora colocar em prática. Mas um curso de como aumentar a liderança até não parece estranho. Ah, não, é só assistir o curso por enquanto. Ah, legal, só falta você colocar em prática? Sim, só falta eu colocar em prática. Não é tão estranho. E o que eu quero é que passe a partir de agora a ser estranho você ficar assistindo o curso e não fazer nada com aquilo. Você tem que fazer tarefa. E fazer tarefa não é assim, quando surgir uma situação eu coloco em prática. Da mesma forma que você faz o curso de inglês, não é assim, quando surgir uma oportunidade, eventualmente eu for viajar para fora, aí de repente aí eu vou colocar em prática. Não é assim, você tem que intencionalmente colocar em prática e aquela prática vai te preparar para quando você for ali no dia a dia. Então, como aumentar minha liderança? Não é assim, se um dia eu virar um líder, se um dia eu tiver uma empresa, aí eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não, você começa a colocar em prática hoje, por mais que até talvez não faça sentido, por mais que você passou ali aquela hora praticando, você fala assim, não está me agregando em nada. É igual inglês. Em inglês, você está colocando em prática ali, você fala assim, parece que não estou evoluindo. Passou um mês, você fala, nossa, olhando para trás eu melhorei bastante. Tá? É assim que funciona, tem que colocar em prática. Então, o que é fazer tarefa? Tarefa é quando você tem uma ação que tem o que tem quando, que tem como e tem um porquê. Então você só vai fazer aquelas tarefas que você sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer e por que você está fazendo aquilo. Tá? Parece meio óbvio quando eu falo, mas na hora da prática não é tão óbvio assim. Ou seja, tem muitas vezes que a gente fala assim, eu vou fazer isso daí. Quando? Depois. O que acontece com esse depois? Esse depois nunca chega. Quando você fala assim, um dia eu vou colocar isso em prática. Se você não colocar um quando, então entenda que o que eu estou falando não é racional. Eu não estou querendo que você fale assim, nossa, essa lógica eu nunca pensei que tarefa tem que ter uma data. É uma novidade para mim que tarefa tem que ter uma data. Não é isso que eu espero. Eu espero que você fale assim, legal, eu já sabia disso, mas eu estou pensando agora e nem sempre eu coloco uma data para fazer as coisas. Eu estou ouvindo isso e eu estou pensando assim, vou assistir primeiro esse vídeo e depois eu vou assistir primeiro todos os vídeos desse curso, desse cara aqui e depois eu coloco em prática. Não é isso que eu espero. Eu espero que você fale assim, o que será que eu não estou colocando data para eu fazer? O que será que eu penso que eu vou fazer e não defino como? Isso também acontece muito com tarefas muito grandes. Eu estava atendendo um cliente de coaching, e aí eu vou falando um pouco mais também do meu trabalho, da minha história. Eu estava atendendo um cliente de coaching que estava com muitas dificuldades de fazer tarefas. Ele procrastinava essas tarefas e ele foi identificando isso. Ele não se identificava como uma pessoa que procrastina, mas ele foi identificando isso. Aí o que ele percebeu? Quando ele conseguiu assumir, quando ele conseguiu ter consciência do quanto que ele procrastinava, ele identificou que ele não procrastina todas as tarefas. Ele procrastina algumas tarefas específicas. Eu quero que você pense aí, o que você tem procrastinado? E ele identificou que ele procrastinava tarefas muito longas. Então, quando a tarefa era muito longa, sabe quando você faz assim, tipo, eu tenho que... Vou pegar um exemplo meu. Eu procrastino tarefas burocráticas. Quando tem alguma burocracia envolvida, eu tendo a procrastinar. Então, por exemplo, eu tenho que comprar um imóvel, vamos supor. Eu começo a pensar naquilo que tem que fazer e eu falo assim, deixa isso para depois. Então,
Porque aí tem que ver a papelada, eu tenho que saber que documentos que eu tenho que ver do imóvel, eu tenho que saber que cuidados que eu tenho que ter, eu tenho que saber que documentos que eu tenho que ter, eu tenho que saber um monte de coisa ali que eu falo assim, deixa isso para depois. Tá? Então, o que acontece? A gente procrastina aquilo que está um pouco vago, né? E para ele aquelas tarefas muito longas ficavam tão vagas que ele deixava para depois. E o que ele começou a fazer? Ele começou a definir o que, quando, como e por que ele ia fazer cada uma das tarefas, mas ele começou a dividir isso. Então ele pegou aquela tarefa muito longa, por exemplo, fazer pesquisa de mercado. Ele está em processo aí de abrir um novo negócio. Fazer pesquisa de mercado, uma tarefa muito longa. E ele ficava adiando. O que ele começou a fazer? Deixa eu dividir isso aqui em partes. Para fazer uma pesquisa de mercado, primeiro eu tenho que ver no Sebrae se existe uma pesquisa ali do bairro onde eu estou pensando em abrir um negócio. Uma outra parte, eu tenho que ir nesse bairro e ver que negócios que tem lá perto e fazer um mapeamento. E ele foi dividindo esse o que e colocando uma data e colocando um como ele ia fazer aquilo e colocando por que aquilo fazia sentido no todo. Ele começou a dividir em pequenas tarefas e ele conseguiu concluir essas pequenas tarefas que levavam ele a construir o todo. Tá? Então o que eu quero é que isso fixe muito bem na sua cabeça e você já comece a pensar. Talvez enquanto eu estou falando você está identificando aquelas coisas que você tem procrastinado. E como é que você pode fazer para mudar esse cenário? Você pode definir um que, um quando, um como e um porquê de cada uma das tarefas. E qual é o ponto aqui? Qual é a tarefa desse curso aqui, dessa primeira parte que eu estou falando sobre tarefas? É você pensar na última coisa que você aprendeu, que você colocou em prática. E aí eu quero que você pense nisso, o quanto que você ter colocado em prática foi eficiente para a sua transformação, para você mudar essa mentalidade de fazer tarefa e associar a tarefa com transformação. Então, qual foi a última coisa que você colocou em prática, que você fez tarefas e te trouxe transformação? E você vai definir um próximo passo para isso. Mesmo você já tendo transformação com esse conteúdo, coloca um próximo passo para você fazer. E pensa também na última coisa que você aprendeu e que você não colocou em prática. E se fizer sentido para você, coloca uma tarefa, coloca um que, um quando, um como e um porquê de você colocar em prática esse conteúdo que você aprendeu e que você ainda não praticou. Tá bom? Pode ser em qualquer área da vida. Como eu falei, pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal. Você vai pensar na última coisa que você aprendeu, você colocou em prática, coloca um próximo passo. Que você não aprendeu, que você não colocou em prática, coloca um próximo passo. É muito importante que você, na sua vida e durante esse curso, você foque em decisão. A gente pode viver por condição e a gente pode viver por decisão. Tá? Como assim? A gente pode viver por condição, que tem a ver com o nosso passado, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já experimentou. E a gente pode viver por decisão, que tem a ver com o futuro e algo desconhecido, algo que a gente não viveu ainda. Então, por exemplo, tempo, a falta de tempo pode ser uma condição. Você fala assim, não tenho tempo para tarefas. Você está vivendo de condição. Agora, viver de decisão mesmo no passado eu não tendo tempo para tarefas desse tipo, eu vou tomar uma decisão de reservar um tempo para fazer essas tarefas. Entendeu? Eu tinha determinado para mim uma condição, que é ver cada um desses vídeos, um vídeo por dia, e não reservar tempo para tarefas. A partir de agora, eu vou tomar uma decisão e eu vou reservar um tempo a mais para assistir esses cursos, para além de fazer os cursos, eu fazer as tarefas. Então, na sua vida, você pode estar vivendo de condição. Você pode estar falando assim, eu sou um professor de educação física. Professor de educação física não é valorizado. Você está vivendo de condição.
Agora você pode viver de decisão. A profissão não é valorizada pela maioria, mas eu vou fazer o meu valor. Eu vou ganhar o meu valor, eu vou ganhar o meu espaço. Falando um pouco mais da minha história, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu me formei em educação física e eu não tinha noção, quando eu escolhi esse curso, eu não tinha noção que a profissão não era tão valorizada. E aí eu estava vivendo de condição e me perguntando o que eu posso fazer de diferente. E aí eu tomei decisões. Então eu saí da condição e tomei decisões. Nessas decisões, o que aconteceu? Eu fui fazendo tarefas, eu fui colocando um quê, um quando, um como, um porquê para cada uma das ações que eu fui tomando. E as decisões que eu tomei, eu fiz um MBA em marketing. Eu entendi que eu fazendo educação física e se eu continuasse na área técnica, nada contra a área técnica, até porque dependendo da área que você trabalha é muito importante. Mas na minha área que eu gostaria de empreender, eu vi que o marketing seria muito importante. Então eu fiz um MBA em marketing, logo depois que eu tinha me formado já. Eu falei, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso quanto antes. Eu tomei uma decisão, fazer um MBA em marketing. E eu fiz questão de decidir não fazer marketing esportivo. Eu tomei uma decisão e falei, vou fazer marketing com outras pessoas de outras empresas, de outros segmentos. E aí eu fiz esse MBA. Depois eu vi que ainda me faltava uma base, eu senti falta disso. Eu fiz educação física e fui fazer MBA em marketing com pessoas da administração, com pessoas do marketing, com pessoas que já eram empresários. E eu falei, cara, me falta uma base aqui. Deixa eu fazer um outro curso. Eu fiz um MBA em gestão empresarial. E aí eu tinha pouco dinheiro, eu podia viver de condição e falar assim, vou fazer um MBA barato, porque eu estou numa condição de ter poucos recursos. Mas não, eu fiz um MBA na FGV em gestão empresarial, então eu tomei uma decisão. Aí eu vi que muitos gestores, muitos líderes, eles não colocam em prática aquilo que eles aprendem. Eu falei, como é que pode isso, né? A gente está dando ferramentas, eu já estava trabalhando com consultoria e falando, a gente está dando muita ferramenta para o gestor, para ele conseguir colocar em prática e transformar o negócio dele. O que será que acontece que ele não coloca em prática? E aí eu vi que era uma questão interna, era uma questão de liderança. Especialmente uma questão de falta de liderança. Eu falei, não vou viver por condição e ficar reclamando que o gestor não coloca em prática, deixa eu tomar uma decisão e fazer algo que realmente eu vejo que vai fazer a diferença na vida desses gestores. E aí eu tomei a decisão de fazer uma formação em coaching. E quando eu busquei essa formação em coaching, eu demorei bastante para tomar essa decisão. Por quê? Porque eu estava focado na condição. Qual que é a condição do coaching? Talvez você tenha passado por isso, ou talvez até você pense nisso. E você pensa, agora todo mundo é coaching. Né? Todo mundo é coach, todo mundo quer se meter a falar na vida dos outros. Coach é uma coisa desvalorizada hoje, porque todo mundo porque tem cada faculdade, nem faculdade, né? Tem um monte de curso aí, que você em um fim de semana já diz que é coach, tem gente que nem é e fala que é. E aí fica nessa coisa, né? Como é que as pessoas vão me ver? Tudo isso é condição. Mas eu não liguei para isso. Na verdade eu liguei muito para isso, mas eu tomei a decisão mesmo ligando para isso. Eu tomei a decisão e falei, vou fazer essa formação em coaching. Tomei a decisão, fiz a formação e foi excelente. Então, fazer tarefas, aumentar sua liderança no mercado de fitness, passa por você não viver de condição, mas você viver de decisão. E é você fazer tarefas, essas decisões, essas tarefas, tem um quê, tem um quando, tem um como, tem um porquê você fazer isso, ok? Então lembra da tarefa? Pegar a última coisa que você aprendeu e colocou em prática e colocar um próximo passo. E pegar também uma coisa que você aprendeu e você não colocou tarefa para você fazer, você colocar uma tarefa, colocar em prática. E você assim está fazendo o quê? Qual é o seu porquê de fazer isso?
Você tem o seu porquê, mas eu quero te dar um deles, que é você renovar a sua mente e não associar a fazer tarefa com uma coisa chata, inútil, só porque o professor quer. Mas é você fazer tarefa porque é algo muito bom, que transforma a sua vida, e isso faz parte de qualquer coisa que você aprende, e aí você renovar sua mente e trazer esse novo significado para você. Tá bom? Muito obrigado por esse primeiro conteúdo aqui e até o nosso próximo conteúdo.